Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Então, mais uma semana que se inicia, os estudos domiciliares de História. E na aula de hoje iremos dar continuidade. Iremos hoje estudar novamente o capítulo 5, Revolução Industrial. Então, eu resolvi gravar esse vídeo, expor para vocês melhor as ideias sobre a Revolução Industrial, certo? Espero que vocês gostem dessa nova maneira de ensino. Então vamos lá, né, para a nossa aula. Quando se fala de Revolução Industrial, a gente vai falar do pioneirismo dos ingleses nesse processo que foi a Revolução Industrial. Então, o mapa de conceitos que eu trago para vocês vai explicar de uma forma bem dinâmica como foi essa Revolução Industrial, onde ocorreu, os fatos históricos, os acontecimentos, as consequências e os conflitos que ocorreu dentro desse processo revolucionário da Revolução. Então podemos perceber o seguinte: com a ascensão da burguesia no século XVII, várias mudanças ocorreram na Inglaterra. E uma dessas mudanças fundamentais foi esse processo revolucionário. Então, as máquinas passarão a trabalhar, onde esse trabalho que era ocupado na zona rural vai passar a ter aspectos de industrialização e o surgimento das cidades dentro desse processo industrial. A Europa sofreu grandes mudanças nesse novo início que é a Revolução Industrial. Nós vamos perceber que em meados do século XVIII, essas mudanças provocaram uma nova organização na sociedade. A vida das pessoas passaram a ter um ritmo diferente, que agora é o ritmo industrial. Então, esse ritmo vai possibilitar uma mudança total nessas atividades, que passarão agora a ser concentradas nas fábricas. Então, antes da Revolução Industrial, a maior parte dos europeus se dedicavam a atividades primárias. Essas atividades se concentravam na agricultura, e aí, de uma forma geral, tudo era produzido para o próprio consumo ou para a comunidade. Agora, as pessoas passarão a ter um ritmo diferente, como eu havia comentado. Esse ritmo é dentro do processo da industrialização. Energia elétrica são os meios de comunicação. Diante desses meios de comunicação, a energia elétrica, outras maneiras tecnológicas vão ser inseridos na rotina do europeu. Então, nós vamos observar que aquela maneira de trabalhar no campo, agora ela abria espaço para uma nova realidade, que era o desenvolvimento industrial. Então o trabalho passava a ser controlado através de relógios. Então esses relógios que vão dar o ritmo do horário do trabalho. Aquele trabalho que era no campo passará agora a ser nas fábricas. Então o cenário das fábricas é um cenário de muita precariedade. Então nós vamos observar que com a mudança nessa rotina de trabalho, sai o homem do campo e entra agora o novo homem, que é o homem moderno, que seria esse homem que estaria dentro desse processo do que foi a Revolução Industrial. E aí a gente vai destacar os aspectos das fábricas. Então, na maioria das vezes, essas fábricas foram implantadas em locais onde eram terras, onde o homem trabalhava, que tinha da agricultura como sua principal forma de sustento. E aí nós vamos perceber que esse sustento ele vai ficar totalmente no controle da divisão de trabalho dentro do aspecto industrial. Então, as fábricas elas vão dar um ritmo diferente. Os relógios são para ter o controle do tempo de trabalho. E aí nós vamos começar a identificar também que o mercado ele vai começar a investir nesse processo da industrialização. O burguês vai ser o principal ponto de referência de dominação. O homem passará a sair do campo para o ritmo das fábricas. E aí, nesse ritmo das fábricas, era preciso ter um controle dentro da divisão do trabalho também. É notório perceber que as condições eram precárias nas fábricas. O homem, na maioria das vezes, levava os seus filhos para trabalhar, porque o que era pago no valor da sua mão de obra de trabalho era muito pouco.
Então, nós vamos começar a observar que a zona urbana ela vai surgir dentro daquele cenário que era a Europa antes do século XVII, onde no século XVII para o século XVIII a Revolução Industrial ela vai dar uma nova cara para o mundo, que é o processo de industrialização. Então, esse processo de industrialização vai possibilitar que as sociedades humanas na Inglaterra e no mundo, de uma forma geral, passem a se adaptar a uma nova estratégia de atividade. Aquele artesanato que era feito em casa, onde eles comercializavam produtos na manufatura, agora vai ter um novo ponto de referência, que é o trabalho controlado dentro da produção das fábricas. Então a burguesia ela vai surgir nesse cenário onde vai ter um enriquecimento dentro da nova realidade que é a fábrica e a modernização desse trabalho dentro das fábricas. Esse surgimento do burguês como principal chefe dessas fábricas é o cenário ideal para o desenvolvimento dessa revolução industrial, onde os operários passarão a trabalhar no ritmo que era determinado pelo seu patrão, que era o burguês. Então a divisão do trabalho nas fábricas era diferente do artesanato. Então, enquanto o artesão fazia várias atividades em uma sequência, na divisão do trabalho nas fábricas era tudo organizado. Então vamos ao exemplo dessa divisão de trabalho. O artesão ele fazia várias atividades sozinho. Ele curtia o couro, confeccionava sapatos e isso levava muito tempo. Não era diferente. O ritmo era mais acelerado. Cada pessoa tinha uma função determinada. O exemplo dessas funções era colar o sapato, curtir, produzir e colocar para ser vendido no mercado de trabalho. Então, pessoal, a gente está chegando ao fim de mais uma aula. Na próxima aula a gente dará continuidade, que será o processo da Revolução Industrial em todos os fatores de desenvolvimento dentro da primeira, segunda e terceira Revolução Industrial. E aí, eu espero que vocês tenham gostado dessa nova maneira de traduzir o conteúdo. Então, aqui é um canal que eu fiz diretamente direcionado a você que quer adquirir conhecimento. Um abraço e bons estudos.